O que está fazendo você travar nesse momento? Tempo, Marília. Então você está gastando mais tempo do que deveria? É isso? Ah, ok. Ó, caso você esteja meio acanhado e acanhada aí, eu vou colocar toda pergunta, toda dúvida que você tiver, você vai postar aí e vai sair só para mim. Fechado? Então pode ficar tranquilo, pode perguntar, tem gente que é tímido aí. É tipo aqueles alunos do post-it. Então quando você digita aí fica tipo um post-it, tá? Além de tempo, tem alguma dificuldade que vocês têm com redação? A senha da sala, olha, deixa eu pegar aqui, só um momento. Zero trinta e oito zero vinte e dois. 038 022. Gustavo. Fechou? Dispõe. Então, sejam todos bem-vindos aí. Vamos então ver essa redação. Eu quero que vocês vão vendo qualquer item, qualquer dúvida que vocês forem tendo, por favor, converse comigo. Primeira coisa que eu quero mostrar, que eu falo sempre para os alunos, é a questão de você ter letra que seja visível. Então, essa redação aqui ela foi escaneada. Então, você consegue perceber que fica um pouco difícil para o corretor corrigir também. Né? A folha tipo Enem, 30 linhas, né? Foram utilizadas as 30 linhas. E aí, começou aqui, ó, a sociedade assíria, que viveu na antiga Mesopotâmia, valorizava de forma genuína a figura feminina, por representar a fertilidade e a prosperidade daquele povo. Contudo, devido à perpetuação de tradições patriarcais e falocêntricas, vamos ver que aqui tem um errinho em falocêntricas, tá? E eu quero que vocês descubram qual erro que é esse aqui. Percebe-se odiernamente o descrito não somente da mulher, mas também dos integrantes da família que não correspondem ao símbolo masculino que impõe, coercitivamente, o poder. Dessa forma, é necessário discutir acerca do combate à violência doméstica no Brasil, seja pelo machismo, seja pela ignorância da população. Então, falocêntricas está errada essa palavra. Por que está errada? Alguém consegue falar? Qual é o erro que nós temos aí em falocêntricas? Digita aí para mim. Qual é o erro em falocêntricas? Enquanto isso, eu vou mostrando aqui qual que é o tema dessa redação. Então, você consegue perceber combate à violência doméstica no Brasil. Então, por que falocêntrica aqui ó, está errado? Alguém consegue falar? Falocêntrica é proparoxítona. Então, a sílaba tônica, ó, falocêntricas. Então, na separação silábica, é aqui, ela é proparoxítona. Exatamente, Carol. Então, aqui colocou os dois no autor de tese. Um eu vou colocar em azul, machismo, perdão. E o outro eu vou colocar em verde, ignorância da população. Qual o repertório sociocultural que foi usado? Então, está bem aqui o repertório sociocultural. História. Tá? Elementos coesivos, eu tenho contudo, e eu tenho também dessa forma. Contudo é contrapositivo e dessa forma ele é conclusivo. Então vamos ver. Esse é o projeto textual e essa pessoa tem que cumprir até o fim. Fechado? O livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, expõe os elementos da matriz multiétnica brasileira, sobretudo a composição cristã do país. Posso dar uma dica para vocês? Esse repertório sociocultural aqui, ó, pode ser utilizado na maioria das redações. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Então, esse período aqui, ó, desde que fale sobre a misoginia, como que o país foi construído, a história, a cultura, esse livro aí é essencial. Nesse viés, que significa nesse contexto também, elemento coesivo, entende que a formação dos indivíduos é baseada majoritariamente nos preceitos cristãos, que determinam a submissão da mulher,
ao homem, favorecendo, assim, o prevalecimento cíclico da cultura machista na sociedade. Desarte. Alguém que sabe o que é desarte? Desarte é um elemento coesivo conclusivo. Sendo assim, dessa forma, a partir da lógica machista, a imagem masculina possui autoridade para subjugar de forma psicológica e física os familiares, ocasionando, por conseguinte, a ascensão da violência doméstica. E aí, a maior dificuldade que os alunos tiveram para fazer essa redação, que sabe qual foi? É colocar o tema sem tangenciar, porque o tema era sobre o combate à violência doméstica. Então, se eu só falar sobre violência contra a mulher, eu tangenciaria. E na coletânea, caso vocês queiram depois posso passar, falava sobre crianças, idosos, mulheres, homens. Então, vários são os grupos que participam ou que fazem parte desse grupo de risco da violência doméstica, não somente o feminino. Beleza? Elemento coesivo de soma, de continuidade, outro sim, que significa além disso. Para que haja respeito mútuo e recíproco entre os gêneros e as idades, além da superação da violência, é essencial que a população possua educação. Todavia, o Brasil figura na penúltima colocação do ranking da OCDE, referente ao nível educacional dos países, o que indica a baixa escolaridade dos indivíduos, bem como o desconhecimento da importância da coesão familiar nos meios pacíficos para a construção social das pessoas. Destarte, então aqui colocou Dessarte, tá? Com 2 S's. E aqui embaixo colocou Destarte, tá? Tem o mesmo sentido, mas é outra palavra. Em consequência da desinstrução do corpo civil, a violência mantém-se, faltou acento, como forma de manutenção do status quo familiar, condizente com a relação hierárquica dos indivíduos. Mantém tem acento. No singular, acento agudo. No plural, acento circunflexo. Tá bom? Portanto, elemento coesivo está aqui. Infere-se que os costumes socioculturais do país e a desinformação educacional da sociedade são as causas desse imbróglio. Logo, é fundamental que as escolas, em associação à família, promovam. Você percebe que aqui, eu sempre faço isso nas correções. Pinto o agente. Só que você percebeu que aqui colocou vírgula, vírgula, e o verbo no plural. Se tem vírgulas aí, não tem por que ter plural. Tá? Então, tanto que nem precisa desse em associação à família, ele não serve como detalhamento. É porque até 2016 a proposta de intervenção precisava ser distribuída, ser compartilhada. Então usava-se isso, mas não precisa mais. Promovam a ruptura da praxe machista e hierárquica da população. Então, o que é isso aí? É a ação. Como que isso vai ser feito, Tony? Por meio de atividades que estimulem a igualdade entre crianças. Qual é o efeito que você quer disso, Tony? Para que as próximas gerações estabeleçam o espírito de humanidade, atenuando a problemática. Esse atenuando a problemática, vou colocar aqui no verdezinho bem leve, que é a cor que eu coloco para o detalhamento. Ele pode ser um detalhamento, mas ficou meia boca. Então, ele pode ser considerado, pode não ser. Fica meio assim, tá? Ademais, outro elemento coesivo, é inevitável que quem vai fazer? O governo federal invista na educação brasileira. Dessa maneira, o Brasil superar-se-á os hábitos, faltou acento, discriminativos, mediante a invocação do caráter social assírio. Então, vamos lá. Primeiro teve um erro, 2, com esse aqui, né? 3, e aqui 4. Então, essa pessoa vai ganhar 200 pontos na competência 1, galera. O que vocês acham? Ganhar 200 pontos na competência 1? Responda aí para mim, por favor. Não. Então, na competência 1,
e 60. A competência 2, ela vai avaliar 3 pontos: tema, estrutura dissertativa e repertório sociocultural. Abordou o tema sem tangenciar, como vocês viram lá em cima? Sim, o tema está aqui, ó. Beleza? E fez isso ao longo de todo o texto. A estrutura tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok. Repertório sociocultural. Legitimado, pertinente e produtivo. Tangenciar é quando, por exemplo, eu falei sobre, o tema é sobre violência doméstica e só falou sobre violência contra a mulher. Então, se, lembra da tangente na matemática? Eu vou fazer um círculozão aqui que aí você vai entender. Depois eu apago, ó. Tem a circunferência, a tangente não é aquela reta que passa ao lado, mas ela não entra aqui. Então, isso é a tangente também dentro do tema da redação. Fui claro aí? Se sim, manda um ok para mim, por favor. E aí, eu tenho como repertório sociocultural lá em cima a Síria, Sociedade Assíria. Show, Gustavão? Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. No desenvolvimento 2, usou a OCDE, bem aqui, e voltou com a Síria ali. Então, competência 2, 200 pontos. Competência 3. Tem projeto textual, ou seja, projeto textual está bem aqui, ó, na introdução, em que abordou o tema, usou um repertório e colocou os dois núcleos de tese, que aqui é o machismo e a ignorância. Tem projeto textual? Tem. Cumpriu com o projeto textual? Aqui falou sobre machismo e aqui falou sobre a ignorância da população, certo? Então, pronto. Deu proposta de intervenção para o machismo e para a ignorância, certo? 200 pontos. Na competência 4, elementos coesivos. Pode perceber que, mas peraí, não colocou elemento coesivo aqui ó, no início, na linha 8 do D1. O Enem, ele pede de você, pelo menos, dois operadores argumentativos. Então, aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro. Em cada parágrafo, ele pede pelo menos um. Um. Aqui tem outro, o todavia. Ademais, então, ok, joinha, competência 4, 200. E na proposta de intervenção, eu tenho quem vai fazer, eu tenho o que fazer, como fazer, o efeito e o detalhamento está meia boca aqui. Na correção do Enem, eles falam o seguinte, na dúvida, pontue para baixo. Ou seja, competência 5, 160. Quanto que essa redação fica? 920. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou dar um tempinho aí, 5 minutinhos para você tirar a sua dúvida comigo sobre essa redação. Sim ou não? Todos tranquilos, então? Ninguém com dúvida? Então, fechamos essa correção. E aí eu quero só saber de vocês se foi benéfica, se não. Fala, Lenilson. É só você mandar mensagem aqui, ó, no bate-papo. Tá? Achou aí? Bate-papo? Deixa eu baixar essa mão. Manda mensagem aí pelo bate-papo. E aí eu quero sugestões para as próximas. Eu quero fazer uma redação dessa por semana para a galera. Pode falar, Lenilson. Diretamente de Natal. Por que parece que ele colocou duas propostas de intervenção? Porque realmente tem duas propostas de intervenção. Deixa eu limpar essa poluição aqui, ó. Tá? Então há realmente duas propostas de intervenção.
uma completa e a outra não. Então, aqui, ó. Logo é fundamental que as escolas é uma, a outra aqui. Pode botar na competência 3 o que é necessário para fechar a nota. Para fechar a nota da competência 3, você precisa ter um projeto textual. Esse projeto textual, ele fica na introdução, com um repertório, abordagem do tema e os 2 núcleos de tese. É o que você vai mostrar para o seu leitor, que você tem um projeto textual, tá? O que seria esse detalhamento meia boca? É porque na proposta de intervenção eu preciso ter quem vai fazer, o que fazer, como fazer, para que fazer, detalhamento. 5 elementos. Então, junto com a pergunta também da Ana Luísa, tá? Como eu tenho 2 causas, que é o machismo, beleza? O machismo, que foi falado aqui, e a ignorância da população aqui, ele precisa solucionar com os 2, senão ele perde o ponto da competência 3. Aí ele fez uma proposta de intervenção completa aqui e a segunda superficial, meia boca, que a gente chama, superficial, tá? Destarte, destarte é o mesmo significado. Mesma coisa de porém, contudo. Eu, às vezes, acabo meio inseguro e tenho medo de deixar desleixado ou caprichado demais. Desde que você tenha os 5 elementos, quem, o que, como, para quê e o detalhamento de um desses, tranquilo. Mas isso aí nós vamos ver em outras semanas aí. Semana que vem eu vou fazer uma outra live como essa aqui. Eu quero ver se eu já faço diretamente do Instagram para vocês. Eu estou testando umas tecnologias aqui, se der certo, eu vou conseguir. Fechados? Então depois, lá nos comentários, no Stories, por favor, deixe isso aí. Eu estou gravando essa correção, vou subir para o YouTube e aí depois eu divulgo o link. Fechado então? Abração, galera. Fiquem com Deus. Essa foi uma live relâmpago, só para que vocês possam ver correção de redação. O que passa do lado de cá na cabecinha do corretor. Abração e fiquem com Deus.